contigo. Eu que agradeço o convite. Agradeço o convite e espero estar à altura aí de todos vocês, de quem reservou, desculpa, de quem reservou um tempo para no domingo bonito desse, né? Para poder estar estudando realmente, tentando aprender alguma coisa a mais, trocar informações, porque não existe profissional da doutrina, todos nós estamos sempre aprendendo, né? Verdade. Vamos tentar aqui iniciar. Já iniciou aí para vocês? Já. Não, perfeito, então. Pessoal, nós vamos falar então um tema sobre as gerações futuras e a educação. É um tema que eu acho muito importante. Eu sou professor, eu já trabalhei com várias faixas etárias, né? Desde 3 anos de idade até os idosos. Então, é uma área que eu acho importantíssima. Eu vivo, na verdade, da educação. Inclusive, o meu salário, tudo que eu tenho é da educação. E eu sei a importância que a educação tem na vida de qualquer pessoa, né? E com esse tema, gerações futuras e a educação, não tem como a gente dissociar esse tema do momento que nós estamos passando hoje, que é um mundo, né, uma transição do mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. Ou seja, tem que haver uma educação diferenciada nesse momento. E nós enfrentamos eu não diria que é um problema, mas enfrentamos um dilema que, quando a gente fala de educação, a educação formal, que é das escolas, que é das universidades, e a educação que é a de casa, dos pais, dos nossos pais, para com os filhos, né? E tem uma fala de um filósofo contemporâneo, professor também, educador, eu gosto muito, inclusive, né? Que é o Mário Sérgio Cortella, uma fala mais ou menos assim, né? Que ele diz que as famílias estão confundindo escolarização com educação. E para ele, né, o Mário Sérgio Cortella, ele fala que os pais devem retomar o seu papel de pai, que é preciso lembrar que a escolarização é apenas uma parte da educação dos nossos jovens, das nossas crianças. Mas a educação, educar, ainda é tarefa da família. E quando a gente fala em educar, nós falamos a educação em todas as áreas. A educação tanto na área cristã, a educação moral e a educação a formal, que também é responsabilidade da família encaminhar suas crianças, seus filhos, né? Para a gente dar andamento, tem um livro, Adolescência, um desafio para pais e educadores. No primeiro capítulo desse livro, no primeiro parágrafo, ele diz o seguinte: as gerações futuras não serão diferentes da presente, com todos os seus defeitos e prejuízos de ordem moral, se não tratarmos da educação da infância e da juventude, dessa juventude que será a sociedade de amanhã. É interessante que nós temos, assim, boa parte de nós, né, temos a mania de querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Quando a gente fala num curto espaço de tempo, é mais nítido isso. Mas nós não podemos querer que as gerações futuras sejam melhores se a educação que nós dispomos para os nossos filhos, para os nossos alunos, são as mesmas que foram feitas com nós mesmos, que somos mais velhos, né? Eu não posso querer que a educação que o meu bisavô deu para o meu avô deu para o meu pai me deu, e eu vou dar para o meu filho. Não, vou ensinar assim porque foi assim que eu aprendi, é assim que eu vou fazer. Não, não que esteja errado. Cada um fez a educação dentro da sua condição, dentro do seu aprendizado, da sua vivência e da sua época. Não que era errado, mas tudo evolui e nós temos que evoluir também a forma de educar, educar de uma forma melhor, de uma forma mais eficiente, de uma forma que as futuras gerações, que é o que todo mundo quer, que cada vez se melhore mais o nosso espaço, nossa cidade, o nosso planeta. E nós estamos em evolução. Nós queremos evoluir também. Como eu disse
agora há pouco, a transição planetária do mundo de regeneração, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, ele necessita de pessoas melhores, melhor moralmente e intelectualmente. Nós precisamos disso, tá certo? E para mostrar como é que essa evolução ela acontece desde que o mundo é mundo, nós estamos evoluindo devagar, mas nós estamos. Na época de Jesus, fizeram certa vez, né, os discípulos de João Batista perguntaram para Jesus, né, por que eles tinham, os fariseus eles faziam Jesus e os discípulos de Jesus, e Jesus não fazia esse jejum. Aí essa é uma parábola dupla, na verdade, elas são juntas, né? E Jesus respondeu que ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. E ele fala nessa parábola do vinho, né, dos odres velhos. Odre é esse tipo de cantil, né, um cantil feito de pele, se eu não me engano, pele de carneiro. É um par de parábolas que são juntos, né, que está aí em Mateus. Ele fala o seguinte, né, que não se coloca vinho novo em odres velhos, porque o vinho ele vai fermentar e o odre velho não vai suportar aquela fermentação e vai se romper e vai perder aquele vinho. Poxa, o que Jesus queria dizer com essas parábolas quando foi interpelado a respeito desse costume, né, do jejum, por exemplo? É exatamente, se nós queremos melhorar alguma coisa, se nós queremos evoluir alguma coisa, você não vai pegar uma roupa velha, cortar um pedaço de pano e colocar na roupa nova, ou seja, desculpa, cortar um pedaço da roupa nova e colocar um remendo em roupa velha. Você vai perder a roupa nova e esse remendo mais duro, mais fino, ele pode ainda rasgar mais ainda aquela roupa, da mesma forma o vinho. Se você coloca num odre que já está ressecado, a costura já está desgastada, ele vai se romper. Jesus, como todos sabem, ele usava de alegoria para explicar de uma forma mais fácil, mais palatável para o povo da época. E então usava da parte da costura, da produção de vinho, que era coisa do dia a dia ali daquele pessoal, né? E o que ele queria dizer, na verdade, com isso? Ele colocava que alguns costumes antigos da lei mosaica, vamos falar assim, já teve o seu tempo, já teve a sua importância. Moisés, né, veio muito antes de Jesus e pregou alguns ensinamentos para aquele povo da época e foi importante. Passou uma educação, um ensinamento que era importante na época. Mas agora chegava Jesus. Chegava Jesus para poder dar novos ensinamentos e de uma forma melhor. Para vocês terem ideia, uma extração lá da época de Moisés, da lei mosaica, né, uma dessas extrações, diz o seguinte: aquele que ferir um de seus concidadãos será tratado como tratou. Receberá fratura por fratura e perderá olho por olho, dente por dente. Essa é uma extração. Nessa época de Moisés, nós tínhamos uma humanidade muito primitiva, muito embrutecida, que não adiantava você falar, não, você vai ter que agir diferente porque você tem a vida após a morte, você tem que se cuidar e cuidar do seu próximo de forma diferente. Como era uma população muito embrutecida, entendia o quê? Ele só entendia aquelas coisas dos prazeres momentâneos. Queria saber de se alimentar, de se divertir naquele momento. Era o momento deles, era a educação que eles tinham no momento, era a evolução espiritual daquele povo daquela época. Então precisava de uma coisa mais bruta. Se você fizer errado, Deus castiga. Mas com essa evolução, como tudo evolui, se passaram séculos e vem Jesus já pregando uma coisa bem diferente. E num desses momentos, né, quando ele estava lá presente junto com os fariseus, um dos doutores da lei, pergunta para Jesus, né, para tentar Jesus, ver o que ele falava, pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Olha a diferença. Enquanto na lei mosaica, olho por olho, dente por dente, se você me bater, eu te bato, aqui Jesus apresenta um Deus amoroso, um Deus misericordioso. Ama o teu próximo. Ama teu próximo da forma que você gostaria que ele te amasse.
Aqui não fala de castigo, aqui fala de amor. Faça para o seu próximo o que você gostaria que ele te fizesse. Porque sempre que você fizer o bem, você recebe o bem. A humanidade já estava com a educação mais evoluída. E nessa época, Jesus já pregava o quê? Ele já pregava que viria ainda um Consolador prometido. O tempo foi passando, se passa séculos, e essa promessa é cumprida. E nos é enviado, como todos conhecem, a terceira revelação, através da codificação de Allan Kardec, com os livros basilares. E vamos falar rapidamente, né? A Gênesis, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, que foram o primeiro, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, que no tema de hoje vai ser o mais importante, que ele trata exatamente das leis morais, da nossa parte moral, da nossa educação. Então ele é importantíssimo para ligar com o tema de hoje que nós vamos falar. E o céu e o inferno. E quando a gente fala assim, então veio a lei lá de Moisés pregou, depois veio Jesus e agora nos enviaram o Espiritismo. Sim, a evolução. A humanidade evoluiu mais, já tem maior entendimento e veio trazer, tirar as dúvidas de toda a questão que ficou da época de Jesus, de uma forma bem didática, inclusive. Tudo bem, mas quem que foi Allan Kardec? Quando a gente fala de educação, Jesus não tem como, Jesus é o nosso mestre maior, ele é o nosso exemplo, é o médico dos médicos, educadores dos educadores, não tem o que falar. Mas aí trouxe, mas quem foi Allan Kardec? Quem foi o escolhido para poder trazer essa codificação para cuidar e auxiliar na educação das gerações futuras? Uma rápida, bem rapidinho aqui do currículo de Allan Kardec, que o nome era Hipólito Leon Denis Rivail. Ele usou aí o codinome Allan Kardec, mas não vou entrar em detalhe hoje para não demorar muito. Ele foi um educador. O Kardec já era um educador, escritor e tradutor francês. Ele também casou com uma professora, com Amélia Gabriele Baudet, uma mulher culta, inteligente e autora de livros didáticos. Nós não estamos falando aqui ainda de livros espíritas, em livros didáticos. O Allan Kardec ele tem uma peculiaridade bem interessante. Ele, desde criança, ele era uma criança muito inteligente, muito caridosa. E desde os 14 anos, ele já ensinava os seus amigos, seus colegas, ele dava aula para os colegas, para os amigos. E devido a isso, esse altruísmo de gostar de ensinar, de auxiliar, ele foi levado para o Instituto de Educação Pestalozzi, lá na Suíça. E ele se formou em pedagogo. E retornou para Paris, logo depois ele retornou para Paris e ainda se tornou mestre em letras e em ciência. Se tornou referência ainda como pedagogo e divulgador do método pestalozziano, além de publicar numerosos livros didáticos. Dá para perceber que Kardec não era uma pessoa qualquer. Ele era um educador, um bom educador, um excelente professor, um excelente pedagogo. Ele trabalhava com química, física, com várias matérias, né? Lógico que foram mudando muito ao longo aí dos anos, mas com várias disciplinas. E uma coisa interessante era a forma que ele gostava. Ele era um estudioso muito racionalista. Ele trabalhava, né? O intuito dele era evitar aquela repetição mecânica, só de palavras, só ficar repetindo. E ele gostava da análise experimental. Se nós pegarmos a educação de hoje, quando você chega para o seu filho e ele estuda numa escola que tem um laboratório, por exemplo, de química, ele chega em casa, como é que foi a aula? Nossa, hoje foi bom, nós fomos para o laboratório de química, fez a mistura de tal coisa com tal coisa, saiu fumaça, saiu espuma. Ele vai lembrar, ele está experimentando, ele está vendo. Então, Kardec já estimulava isso lá naquela época, né? Ele procurava despertar a curiosidade do aluno, de quem estava observando, e estimular a atenção e a percepção. Não era por repetição, era de forma diferente. E hoje, os educadores, eles prezam por isso. Você tem que estimular isso nos seus alunos. Allan Kardec já era dessa forma. Ele já era dessa forma lá atrás. Então, Allan Kardec não foi por um acaso que foi o codificador da doutrina. Para a gente falar da educação, eu vou fazer aqui um breve explanação sobre como que a criança aprende, mais ou menos, bem rapidinho, vou tentar ser breve, para a gente entrar diretamente na parte da doutrina, na parte das gerações futuras,
que nós queremos, para que haja um entendimento das explicações que foram dadas, da decodificação, enfim. Tá joia? Vamos lá, então. Como as fases da criança se relacionam com o aprendizado? A partir dos 12 anos de idade, o ser humano entra na adolescência e se torna capaz de aprender qualquer coisa, lógico, guardado às suas proporções. Tudo depende do meio que a criança vive, do que a criança faz, vai depender de vários fatores, mas, a grosso modo, a partir de 12, ela consegue aprender qualquer coisa. Porém, antes dessa idade, as diversas fases da criança são as responsáveis pelo desenvolvimento de suas habilidades de acordo com o passar do tempo. E quais são essas fases da criança? A primeira fase seria sensório-motor, de 0 a 2 anos. Essa fase da criança, a evolução dela é muito grande. Se você imaginar que em 2 anos a criança nasce, ela aprende a falar, aprende a andar, aprende a correr, aprende a arremessar, é muita coisa em muito pouco tempo. A gente que é adulto, às vezes a gente passa 4, 5 anos fazendo curso de línguas e não consegue ainda falar direito. A criança em 2 anos já está falando. Está falando, está pedindo, está falando mais do que, como minha mãe falava, mais que o homem da cobra, né? E nessa fase sensório-motor é aquela fase que ela está vendo os sentidos. Por isso que os brinquedos de criança dessa época é cheio de textura diferente, de cores diferentes, barulhos diferentes. Essa é a evolução desse momento da criança. Depois, o pré-operatório, de 2 a 7 anos. Nesse pré-operatório, ela reflete o momento em que a garotada começa a aprender coisas novas, aceitando o que lhes é ensinado e desenvolvendo um pensamento representativo. Como assim aceitar o que lhes é ensinado? Se você perceber, é nessa idade que a criança entra na escola. Porque quando a criança é novinha, lá de 0 a 2 anos, às vezes se ela está lá, você dá uma coisa para ela e fala, não joga isso no chão, ela vai e joga. Você dá, não pode jogar mais, ela joga, ela ainda não tem essa coisa de aprender como que faz. E na escola já tem. E só para você ver como é que vai evoluindo, nós estamos evoluindo, né, com as gerações. As gerações passadas, a minha geração, em alguns momentos, e a passada, a criança entrava na escola com 7 anos de idade, 6 para 7 anos. Hoje, com 7 anos de idade, a criança já está sabendo ler e escrever, porque está entrando na escola com 5 anos de idade, 5 para 6. Então, é diferente. Nesse período, a criança desenvolve pensamento representativo, ela vai brincar de faz de conta, ela vai assistir os programas dela, o desenho, e ela vai imitar. Ou seja, ela está começando a perceber o que está ao redor dela, e está começando a representar o que ela vê ao redor dela. E o operatório completo de 8 a 12 anos, que este é o momento em que se começa a desenvolver o raciocínio lógico. Por isso que é nessa faixa de idade, aproximadamente aí, de 8, depois dos 8 anos de idade, que nas séries subsequentes da escola é inserido ali a ciência, um pouco da física, matemática, com uma coisa um pouquinho mais complexa, porque começa a desenvolver o raciocínio lógico. Com o passar da idade, esses ensinamentos vão ficando um pouquinho mais complexos, porque começa a entender. As regras de sociedade passam a ter propósito, e a pessoa nessa idade sabe julgar o que é correto ou não. Olha a importância de ter um bom comportamento dentro de casa, do pai, da mãe, de quem cuida de seu exemplo. Aqui também que a criança dá vida ao seu ego e superego, além de desenvolver a autoconfiança e autoestima. Gente, quando a gente fala de desenvolver autoconfiança e autoestima, como que uma criança desenvolve autoconfiança e autoestima se desde criança até os 12 anos, tudo que faz de errado, você chama atenção. Nossa, você é muito burro, você não faz nada certo. Você não consegue aprender nada. O que você está fazendo com essa autoconfiança? A autoconfiança não aprende de um dia para o outro. Aprende numa faixa de idade. Mas a importância da gente saber como se comportar e como educar realmente os nossos filhos e ser exemplo para eles, né? E nós vamos ver que não são só nossos filhos, na verdade, né? E quando a gente fala aqui da vida ao ego e superego, o que vem a ser isso? De acordo com os estudos, né, da teoria psicanalítica, a nossa personalidade humana ela é formada por 3 elementos, que são o id, o ego e o superego. O que é cada um deles, para a gente entender do que se trata isso? O id, ele é um impulso, vamos falar assim, que ele trabalha com a gratificação imediata. É uma estrutura que é muito importante, que ela se manifesta no início da vida. Ou seja, gratificação imediata. A criança lá no início da vida. Se a criança tem fome, ela não quer saber por que ela está com fome. Ela vai gritar, vai chorar, ela quer se satisfazer daquilo naquele momento. Se ela está com a fralda cheia,
ela vai chorar porque tem coisa incomodando ela. Ela vai chorar porque ela quer que resolva aquele problema, ela quer a satisfação imediata daquilo. E isso é importante no início da vida, porque ela vai chamar atenção para aquilo que está incomodando e ela quer se satisfazer. E ponto, acabou. Você pode falar, não pode, não pode, não pode, ela não vai entender porque ela quer e pronto, acabou. É o id dela que está agindo. O ego, o que seria o ego? O ego já vai desenvolvendo depois, né? Mais tarde um pouco, e ele já é como se fosse um regulador do id. Por que um regulador do id? Ele, na verdade, ele começa a se esforçar para satisfazer o desejo do id, mas de forma realista e socialmente adequada. Ou seja, tem a ver com o meio que a pessoa vive, tem a ver com os costumes ali. Então, você vê uma criança aí de 2 anos de idade, 3 anos de idade, se jogando no chão do shopping fazendo birra. Mas não é muito comum você ver uma criança de 10 anos fazendo a mesma coisa. De 8 a 10 anos, a criança, normalmente, se ela quer alguma coisa que o id pede, ela sabe se aquilo é possível ou não, e ela sabe, se ela pedir e falar não, ela vai ter que agir de outra forma para conseguir aquilo que ela quer. Aí é onde a criança chega para a mãe e fala, mãe, você compra aí uma caixa de chocolate? Não, eu vou comprar chocolate que você está comendo muito doce, faz mal para os dentes. Não, mãe, mas se você comprar para mim, a gente faz o seguinte, você compra e você guarda, mãe. Você me dá um só por dia, eu não vou comer. Ou seja, ela está querendo satisfazer o desejo, mas ela tem ali um mediador agora, não vai fazer birra de qualquer jeito, vai ser mudado. E nós temos o superego, que é a evolução ainda desses três aí. Na verdade, não é evolução, a gente trabalha os três juntos, né? Os três trabalham juntos, mas um vai melhorando o outro. O superego, na verdade, é a última estrutura, que é o aspecto da personalidade que mantém todos os nossos padrões morais. E olha que interessante, nós vamos falar muito da parte moral, como eu disse, né? Eles são constituídos também da realidade do meio da onde a gente vive. E essas regras de conduta moral, desses valores, de juízo, eles são internalizados realmente na pessoa. No caso, aí, no adolescente, na criança e no adolescente. E a importância é muito grande, porque vai ser o superego, esse que vai ser a bússola que vai dizer o que é certo e o que é errado. Então, vale a pena lembrar que criança nessa idade de 8 a 12 anos, ela precisa do convívio de outras crianças, de brincar. E se você não ajuda a construir o ego, o superego, no decorrer dos anos da criança, já pensou a criança quando chega nessa área de convívio aí de 8 a 12 anos, e o pai, a mãe, deixa a criança solta, ela começa a conviver, de repente, com amigos que não seriam amigos, que não seriam bons amigos, que pode levar para o mau caminho. Aí a importância, quando a criança ela é bem educada, quando a criança ela tem uma boa formação em casa, de autoconfiança, autoestima, o que é certo, o que é errado, ela também vai filtrar os relacionamentos dela. E isso vai auxiliar muito nela em qualquer momento da sua vida. Então, as bases morais da criança são formadas nessa idade aí, né? E falando um pouquinho, voltando um pouco agora para falar sobre o que quem estava falando lá atrás dos odres, né? Quando Jesus falou lá do vinho novo em odre velho, o que ele, nessa alegoria, também ele estava querendo dizer, né? É que a natureza do ideal que ele já propagava e que ele era a encarnação viva daquele novo ideal. Esse novo ideal reformador, quase revolucionário, revestido pela terceira revelação, se anunciando de preferência à juventude e às crianças, porquanto esses elementos representam a terra virgem aberta à boa sementeira. Olha o que nós falamos, as fases de aprendizado da criança é como se fosse um campo aberto para você plantar novos conhecimentos, novas coisas. Se você, nessa idade, até os 12 anos de idade, você ensinar a criança um instrumento musical, que nós estávamos conversando agora, tem até um violão ali atrás, então, que seja uma flauta doce, um violão, um piano, introduzir no mundo de tocar um instrumento novo. Mesmo que ela não continue, depois de adulto, se ela se interessar novamente, quiser voltar a aprender, ela vai ter muito mais facilidade, porque aquela sementinha daquele tipo de aprendizado foi plantado lá. Isso funciona também com aprendizado de um novo idioma. Inglês, espanhol, francês, enfim. Se ela tem, e na escola tem, né? Na escola tem o aprendizado de novos idiomas, se é plantado ali naquela época, vai ser um adulto que vai ter facilidade quando ele retomar um estudo de idiomas, porque ele já teve uma abertura. E da parte cristã, a mesma coisa. Olha a importância de se realizar o evangelho do lar em casa.
com seus filhos. Você realiza, você vai ler o Evangelho, vai ler as mensagens, mas você tem que explicar de uma forma que entenda. Porque se você explicar com uma linguagem adulta, porque criança não é miniatura de adulto, criança é criança, adolescente é adolescente, adulto é adulto. Explicar com uma linguagem que entenda, você vai estar plantando exatamente essa boa semente nessa criança, no seu filho, né? E quando a gente fala aí de plantar, a gente está falando dos objetivos, né, do cristianismo, de plantar coisas boas. O objetivo máximo do espiritismo é qual? Educar para salvar, iluminar o interior dos homens para libertar a humanidade de todas as formas de selvageria. Todas, gente. Esta conquista diz respeito ao sentimento, ao senso religioso, que nós falamos agora, de fazer o evangelho, de ensinar o que é certo, o que é errado, que os homens do sexo perderam, ou melhor, que jamais chegaram a possuir. Ou seja, o senso religioso, teoricamente, as religiões pregam o amor ao próximo, a caridade, que tem que ser bom. Cadê esse senso na humanidade? Se você perguntar, a maioria das pessoas que você pergunta tem alguma religião. A maioria das pessoas dizem-se cristão. Mas cadê tudo isso, já que está muita coisa errada acontecendo, né? E a diferença entre os homens, na verdade, não é essência, porque todos nós somos feitos da mesma essência, da mesma matéria, mas sim do grau evolutivo. E esse grau evolutivo ele é determinado por quê? Pela educação. E por isso que fala que o objetivo máximo do Espiritismo é educar para salvar. Porque a diferença está na educação dos homens, da educação intelectual e da educação moral. Como eu disse ali sobre Kardec, Kardec não foi escolhido à toa para ser o decodificador da doutrina espírita. Ele colocou para a gente uma literatura didática. E depois dele, a literatura que nós temos é muito vasta sobre o espiritismo, que vai evoluindo, está evoluindo ainda, com novos livros, sempre surgindo novos livros, né? Tem uma história interessante sobre na verdade, um político, né? Um político influente, era o Licurgo, mas é um político lá de Atenas, lá da Grécia Antiga, antes de Cristo, né? Ele foi um legislador influente, um filósofo de grande reputação. E ele conta que um dia foi... Ele não, né? A história conta, apesar de não se saber muito sobre ele, uma das histórias conta que um dia ele foi chamado para fazer uma palestra sobre educação. E ele aceitou, só que ele pediu um prazo ali de por volta de 6 meses para poder fazer essa palestra. E o pessoal achou interessante, falou, mas ele tinha condição de falar sobre isso imediatamente. Ele tinha grande conhecimento, grande eloquência, ele conseguiria falar sobre aquilo. Mas ele pediu esse prazo, deram esse prazo para ele. Se passou esse prazo, chega o dia da palestra, ele chega na palestra com 4 gaiolas. E dessas 4 gaiolas, 2 delas tinha uma lebre dentro e outras 2 cachorros. Ele chega, abre a gaiola da lebre, a lebre sai correndo. Ele abre uma das gaiolas do cachorro, o cachorro sai correndo ao encontro da lebre. Encontra a lebre e despedaça a lebre. Quem estava assistindo fica assim, ué, mas que isso? Ficou assim meio abismado, talvez nem tanto pelo cachorro pegar a lebre, que é comum, mas, poxa, mas para que isso? Para que essa selvageria? A gente estava falando de selvageria, né? Depois desse experimento, ele pega, abre a outra jaula com a outra lebre e abre a outra jaula com o cachorro. A lebre sai correndo também e o cachorro sai correndo atrás. O cachorro encontra com a lebre, mas diferente do outro, em vez dele morder, ele começa a brincar com a lebre. Eles começam a brincar ali, o cachorro brincando com a lebre não se assusta tanto com aquele cachorro e ficam brincando juntos. E aí ele vai explicar o que ele queria dizer com aquilo. As 2 lebres eram filhas da mesma mãe, com a mesma idade, criadas com a mesma alimentação. Perfeito. Os 2 cachorros, igualmente, eram filhos de mesma mãe, criados também da mesma idade, criados da mesma forma, com a mesma ração. Mas a diferença de um para o outro era o quê? Simplesmente a educação. Um dos cachorros foi educado, outro cachorro não foi educado. Por isso que a gente fala, a educação é para salvar, ela realmente salva os homens. E se nós queremos uma geração futura melhor, nós temos que educar moralmente, intelectualmente, da melhor forma possível. E para isso nós temos que nos educar também.
Existe, tem alguns, peraí, existem algumas mensagens, né? Eu tirei algumas extrações aqui, que diz o seguinte: a educação baseada numa concepção exata da vida transformar a face do mundo. Nós precisamos mudar o mundo e nós temos que mudar com a educação cristã. É pela educação que as gerações se transformarão e aperfeiçoam. Para uma sociedade nova é necessária homens novos. Lembra lá da parábola de Jesus? Você não vai colocar um vinho novo em odre velho. Nós precisamos da geração nova, de uma educação nova para essa geração nova também. Porque senão não adianta, é desperdício. Nós precisamos de educar de forma diferente, de forma renovada. Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. Nós vimos as fases da criança. Eduquemos nossos filhos, esclareçamos sua inteligência, mas antes de tudo, falemos ao seu coração. Ensinemos a ele a despojar-se de suas imperfeições. Lembremos-nos que a sabedoria por excelência consiste em nos tornarmos melhores. Nós devemos ensinar para o coração. Continuando aqui, o verbo educar tem origem também do latim, educare ou educere. Não sei se é assim a pronúncia correta, me perdoe se eu estiver errando. Quer dizer, extrair de dentro. Ou seja, a educação você tem que puxar de dentro da pessoa. Nós temos que lembrar que nós somos seres encarnados, nós tivemos outras vidas, nós temos uma índole de nós temos que tirar o que nós temos de melhor lá dentro. Percebe-se, portanto, que a educação não se constitui em mero estabelecimento de informações, mas sim em trabalhar as potencialidades interiores da pessoa a fim de que floresçam a semelhança de bela e perfumada flor. Então, não constitui em mero estabelecimento de informações. Lembra Allan Kardec que ele não ficava só repetindo, só passar informação? Porque se for isso, para que serve educador? Aprendeu a ler, pega o livro e vai ler. É só passar informação. Não, vamos tratar de uma forma melhor. Vamos falar ao coração, vamos fazer brotar realmente isso. E quando a gente passa aí, qual a missão dos educadores da adolescência, já que estamos falando aí tanto de educação, do aprendizado, de ensinar a nossas crianças, a nossos alunos? Qual é a missão disso aí? Refazer completamente a educação da mocidade, se desejarmos acelerar as vitórias e progressos dos séculos por vir. Ou seja, não é, quando a gente fala refazer, não é inventar a roda, mas melhorar a forma de educar. Porque se sempre ficar educando a roda, nós não vamos mudar nunca, vamos ficar sempre no mesmo lugar. Nós vamos pegar o que funcionou, que teve sua época, e vamos melhorar cada vez mais. E quando a gente fala de educação, não é somente as crianças. As crianças, os jovens, os adultos, nós educamos a todos. Buscando esses potenciais, tanto no campo intelectual quanto no campo moral. Nós temos que buscar isso nesses educandos, em quem está próximo a nós, que nós podemos interferir nessa vida, mas de forma positiva. Quando a gente fala interferir, de que forma? Sendo exemplo. Se a gente for exemplo, alguém olha para a gente, nossa, gostei do que ele está fazendo, eu quero fazer igual. Nós estamos interferindo de forma positiva, mas nós estamos interferindo, dando direito ao livre-arbítrio do outro fazer ou não, se ele quiser. Mas qual a melhor forma? Você ser o que você ensina. Jesus foi a prova viva disso. Quem são os educadores? Continuando, são os que, plenamente conscientes do seu papel, procuram despertar os poderes interiores das criaturas. É que está, né? Esse coincide novamente com o papel do espiritismo, como a gente estava falando, né? Se bem entendido e praticado, salva o homem da ignorância, do mal e do egoísmo. Gente, o egoísmo é uma das piores chagas da humanidade. Se a gente conseguir ensinar moralmente, de forma cristã, os nossos filhos, nossos jovens, quem a gente puder alcançar, nós vamos diminuir essa chaga da humanidade. Imagina viver num mundo sem egoísmo, onde todo se preocupa com o outro e não só com ele mesmo. E olha que interessante, né? Se você trabalha bem essa parte da educação e consegue realmente educar as nossas futuras gerações,
nós resolvemos todos os outros problemas. Resolvendo o problema da educação, todos os outros problemas estarão automaticamente resolvidos ou direcionados para se resolver. Não tem como. A educação é a chave, a educação cristã, a educação moral. Nós precisamos fazer isso. Já passou do tempo de nós fazermos isso com nossos filhos, nossos alunos. Nós já falamos, né, que... Só um minutinho. Eu já passei aqui, né? Cada aprendiz, autoeducar-se... Opa, deixa eu voltar aqui, que eu até pulei aqui onde eu estava. Completamente, beleza. Quem são os educadores? Aqui, já se afirmou com razão, beleza. O maior problema é a educação. Vamos para o próximo, esse aqui mesmo. O Espiritismo veio elucidar a humanidade. Cada aprendiz pode autoeducar-se. Como eu falei, nós temos aí uma literatura muito vasta, depois da codificação, com base os livros de Allan Kardec, com base sempre eles, e toda a literatura que vem, nós temos aí vários autores. Se for citar aí da atualidade, né, o Chico Xavier, que tem uma literatura vastíssima, né, já não se encontra aqui encarnado entre nós, mas uma literatura vastíssima, de Valdo Franco. Então, se você plantou lá no início da criança, do adolescente, aprendizagem cristã, fazendo evangelho no lar, dando boa literatura, de acordo com a faixa de idade, né, ensinando daquela forma, quando cresce, se torna adulto, pode se autoeducar, sim, através de livros, começando a ler livros, entendendo de forma melhor. Olha o que nós estamos fazendo aqui hoje. No domingo, nós estamos aqui discutindo sobre a educação, sobre o Cristo, sobre o trabalho, sobre a terceira revelação. Isso faz parte da educação. Vasto e profundo trabalho interior, capaz de libertar todos da inferioridade e da escravidão, no erro. Educar-se progressivamente, abandonando velhos hábitos perniciosos, adquirindo novos ideais e aperfeiçoando sentimentos bons e generosos. Quando você vai se educando, alguns sentimentos vão mudando. Se alguém faz uma coisa ruim para você, você fica com raiva, dá até azia de raiva que você fica. Quando você se educa, você estuda mais, você entende que estamos todos aqui, um para auxiliar o outro, que somos todos irmãos, cada um está no seu estágio, mas buscando se melhorar. Quando alguém faz alguma coisa ruim com você, você já não sente raiva. Você já pensa, nossa, esse irmão está precisando de ajuda. E só pelo fato de você mudar o seu sentimento, você se sente melhor. Você já não tem azia. E você já pensa no sentimento ali de compaixão. Poxa, ele precisa de ajuda. Poxa, se ele tivesse equilibrado, ele não agiria dessa forma. Você já enxerga ele não como um adversário, mas como uma pessoa que precisa do seu auxílio, da sua ajuda. E nós devemos criar essa educação desde cedo. Eu vou bater nessa tecla o tempo todo, desde cedo. Vasto e profundo trabalho interior capaz de libertar todos da inferioridade, do erro e da escravidão no erro. Eu acho que todo mundo aqui já passou, né, por algum momento que fez alguma coisa errada, no momento achou que era certo, com o passar do tempo, com o estudo, com a educação que todos nós estamos convivendo, nossa, eu fiz aquilo que eu não devia ter feito. Nossa, se fosse hoje eu não faria daquele jeito. Eu acredito que todo mundo já passou por isso. Mas isso é que é o interessante da educação. Você se libertar a todos, não só você, mas a todos da inferioridade e da escravidão do erro. Você não vai ficar escravo daquele erro e repetir ele várias vezes. Você aprendeu. E é interessante, Jesus falou, né? Jesus falou lá antigamente, né? Quando ele esteve encarnado, que quem que nunca pecou que atira a primeira pedra? Todo mundo erra, nós estamos aqui, nós não somos perfeitos. Como eu gosto muito de música, eu sou bem eclético, eu gosto de música caipira, inclusive de caipira de raiz. Tem tem uma dupla raiz aqui, de Brasília, inclusive, que é o Zé Mulato Cassiano, e das músicas dele, do show dele, ele fala, e quem não gostou, quem não sei o quê, atira o primeiro tomate. Então, antes foi atira a primeira pedra, esse atira o primeiro tomate, e agora, no aprendizado à distância, né, de forma virtual, que atira o primeiro emoji, né, quem nunca errou. Nós erramos. Nossos filhos erram. Vamos ensinar com amor, vamos usar do amor para a gente poder melhorar e libertar realmente dessa forma, né, de escravidão, do erro, mudar os nossos hábitos. E em um momento, durante uma realização de um encontro de evangelizadores, lá em Sacramento, Minas Gerais, em janeiro de 1990,
um médium recebeu uma mensagem, né? Essa mensagem foi passada para os evangelizadores. Pelo Dr. Tomás Novelino, né? Inclusive ele foi ex-aluno do Eurípides Barçanufo. E essa mensagem eu peguei 2 trechinhos dela, bem pequenininho, que foi passada aos evangelizadores. Entenda, evangelizadores, nós pais, mães, todos nós que estamos à frente de crianças e adolescentes, que podemos passar alguma coisa de boa para ele, e é um dever nosso passar isso. Essa mensagem, ela diz, são trechos, não peguei ela toda não, tá, gente? Sabei que está chegando a hora do preparo para a recepção dos prepostos da espiritualidade que vem descer ao plano terreno, no desempenho de tarefas nas lides do Espírito de verdade. Já está vindo espíritos para realmente esse momento, essa mudança do planeta de provas e expiações para a regeneração. Então, nós temos que estar preparado e preparar esse terreno. Sabei que a falange do bem está ativa no mundo espiritual, neste anseio que, muito próximo, possa dar-se esta descida de espíritos prepostos sob a égide do Cristo na direção deste trabalho de reestruturação, de transformação e de renovação das inteligências. Ou seja, está aí prontos, amigos. Quando fala que está descendo uma hoste, né? Essa hoste, na verdade, é uma palavra também que tem uma origem latim, que designa uma tropa, na verdade. Está descendo uma tropa de espíritos preparados para melhorar, para realmente começar a fazer esse mundo adiantar um pouco mais rápido. E nós temos que estar pronto para isso. Nós temos que tratar nossos filhos, nossos adolescentes com a educação cristã adequada, da melhor forma possível. E com o pensamento preso à figura sacrossântica do Cristo, sejais habilitados nessa tarefa que vós mesmos vos propondes de desenvolver os trabalhos do esclarecimento de verdade espiritual do Evangelho do Cristo em todos os corações. Né? Quando fala que vós propondes, vós mesmos vos propondes. Ou seja, ninguém erra de endereço na reencarnação. Antes de cada um de nós reencarnar, nós aceitamos vir, nós aceitamos ter filho, nós nos propomos a vir nesse momento de mudança, nós nos propomos sim a fazer o melhor possível para mudar esse mundo. Então, quando fala que nós nos propomos, eu não pedi para nascer, pediu, você pode não estar lembrado, mas que pediu, pediu. E está tendo essa oportunidade de estar aqui. Então, nós temos que fazer por onde. E o interessante também, tem uma mensagem também do livro Amar e Servir, que é uma mensagem, na verdade, para os adolescentes. Essa mensagem para os adolescentes também são alguns trechos, né? Ele coloca: saúdo na exuberância de sua mocidade as primícias do mundo de amanhã. As primícias, né? Para quem não sabe, são os primeiros frutos colhidos, né? Então, ou seja, já está vindo as primeiras encarnações do mundo novo. Preparem-se para a gloriosa missão que lhes compete. Estará em suas mãos poderosas e dignas a construção do novo milênio que vai abrir-se nos horizontes da Terra. E continuando, e a vocês que cumprirá extirpar deste planeta as raízes do crime, guerra, racismo, miséria, extinguir a corrupção dos costumes, libertar as religiões das amarras dogmáticas. Ou seja, nesse momento que nós vivemos, né, igual nós falamos lá atrás, nós estamos com uma civilização cheia de problema, agonizando, né, em fracasso dos novos ideais, de amor ao próximo, muito egoísmo. Agora, com essa pandemia, a gente percebeu muito isso, muita gente fazendo bem, mas muita gente remando para trás. Como assim? Muita gente olhando para o próprio umbigo. Se você olhar a situação, se a gente pegar a situação do Brasil, os milionários ficaram mais milionários ainda e os mais pobres ficaram mais pobres ainda. Olha o egoísmo, como é que a gente pode querer um mundo melhor dessa forma? Nós temos que melhorar, libertar as religiões das amarras dogmáticas. Como nós falamos, as religiões, teoricamente, elas servem para elevar espiritualmente os homens nos bons costumes. Mas nós temos religiões aí espalhadas pelo mundo que eles matam em nome de Deus. Se não é da religião, você morre. Que isso, gente? Então, está vindo já essa nova falange de bons espíritos
desses jovens, né, para poder vir aqui, para poder descer e fazer realmente a coisa acontecer. E quem são esses jovens? Como nós vimos aí, as mensagens não é de agora. Nós somos esses jovens já, nós podemos ser esses jovens. E hoje nós somos pais e está vindo mais jovens. Vamos cuidar dos nossos jovens. Vamos ter fé. Vamos ter esperança. Vamos educar. E nós estamos já quase encerrando, acho que o tempo está estourando já, não sei. Cristo acredita na sua coragem, no seu idealismo, na sua energia e na sua fé. Gente, se ele acredita, se o Cristo te enviou nesse momento de mudança, de um mundo para o outro, que precisa de um trabalho para isso, precisa educar para isso, é porque ele acredita em você. Então, acredite em você, tenha fé, estude, aprenda, participe, transforme a nossa sociedade através da educação, a educação cristã, a educação que Jesus ensinou. E para encerrar com a última, eu gosto dessa frase aqui do Chico Xavier, né? Se eu não tivesse encontrado Jesus no Espiritismo, eu não teria ficado. Por isso que falo, o Espiritismo está aí para auxiliar todos nós em todas as áreas e transformar o nosso mundo num mundo melhor. Tá bom? Eu espero não ter decepcionado vocês aí com muito slide, com muito falatório, mas foi isso que eu preparei para vocês. Tá joia? Ô, Jim, muito